Fala, revolucionário! Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Revolution Cast. E eu tô com a minha querida aqui, que é a nossa primeira participante aqui, que faz parte do nosso Mastermind. Lembrando que só quem participar do nosso grupo aqui, do nosso Mastermind aqui em Portugal, vai estar com a gente aqui no podcast. Tem que participar. Então, se você não participa do Mastermind, você tá de fora, tá? Vai ficar de fora. Você só vai ter o poder de assistir as pessoas mais bravas de Portugal que estão revolucionando os negócios aqui. É verdade. Querida, muito obrigado. Obrigada eu, Alberto. Se apresente pra gente. Essa aqui é a nossa querida Elizabeth. Fala pra gente aí com o que você trabalha, qual que são suas qualificações para estar aqui, porque aqui não é qualquer um que está aqui, não. Então, eu sou Elizabeth Parreirão, eu trabalho com a ativação de mulheres, principalmente as mulheres que buscam encontrar os seus propósitos e as suas missões de vida e desenvolverem os seus próprios negócios a partir do propósito. E além de ativar as mulheres na busca de um propósito e da sua missão, ajudo-as na construção dos seus negócios. Então, o que você acredita que mais revoluciona a mente dessas mulheres que você transforma? Qual que é, você acredita, as 3 top coisas que vai revolucionar a mente dela? O empreendedorismo, na própria casa dela, nos relacionamentos. O que você acha que vai fazer com que essas mulheres se tornem plenas na vida delas? Aquilo que eu tenho identificado aqui ao longo dos últimos anos, eu já trabalho nesta área há mais de 10 anos, e que eu tenho identificado é quando elas descobrem quem elas são. Quando elas ativam a sua verdadeira identidade, a sua personalidade, quando elas identificam exatamente quem é que elas são e descobrem os seus talentos. Portanto, quando elas ativam a sua identidade, quando elas descobrem os seus talentos e quando elas identificam também os seus valores, os valores inegociáveis. Eu costumo até ativar nelas os 3 principais valores inegociáveis, e quando elas conseguem juntar estas 3 vertentes, elas encontram algo que nós chamamos, na minha mentoria, que eu chamo ali o propósito, o elemento, e que é interessante quando elas começam a encontrar esta conjugação, muitas coisas começam a acontecer na mente dela e os negócios começam a surgir. E quais que seriam essas 3 coisas aí inegociáveis? Os valores. Mas quais, geralmente, qual que são os valores delas? Depende muito. Muitas têm o valor, o amor, a fidelidade, a liberdade, a justiça, depende sempre de cada uma delas. Existem muitos valores universais, os valores são universais, e elas, quando conseguem identificar os seus, eu costumo identificar sempre os 5 primeiros. Quais são os 5 primeiros valores? E depois, dentro dos 5, eu identifico os 3. Ou seja, eu apresento-lhes sempre uma lista de muitos valores que existem, são os princípios universais, e elas escolhem daqueles quais é que são os 5 principais para cada uma delas. E é interessantíssimo porque nem todas elas escolhem os mesmos 5. E depois é interessante porque a partir dos 5 elas vão ter que escolher 3. Então, a partir daí, nós descobrimos quais é que são os valores inegociáveis de cada uma delas. E não é igual para todas. Eu costumo mesmo dizer, cada uma tem a sua própria identidade. E a identidade é composta por esses fatores que estávamos aqui a referir. E você consegue me dar algum exemplo prático de como os valores de uma pessoa podem interferir na vida dela, naquilo que ela quer fazer para a vida dela? Um exemplo prático que já aconteceu com você ou com alguma das suas alunas. Sim, por exemplo, eu tenho aqui algumas alunas minhas em que, imagina, um dos valores principais delas é a justiça. Então, sempre que elas identificam algo na sua área pessoal ou na sua área profissional em que elas não veem que está a ser justo para ambas as partes ou para a maioria das partes, elas começam a deixar de ser quem são e começam a deixar de libertar o seu potencial máximo. Então, acabam por se afastar um pouco daquela parte profissional que muitas vezes até estão a fazer só porque estão a trocar o seu tempo por dinheiro, por exemplo, se estiverem a trabalhar para uma entidade patronal, ou deixam de ter tanto interesse naquele negócio que elas estavam a montar ou a desenvolver porque não querem fazer negócio com aquelas pessoas que não estão a ter as suas bases, por exemplo, na justiça. Faz sentido para ti? Então deixa eu procurar ver se eu entendi. Você acredita que, vamos supor, que é o tema do que a gente fala aqui, para uma mulher se revolucionar na vida dela, nos negócios, primeiro de tudo que você aconselha ela a saber os próprios valores, com clareza e a sua personalidade, e a sua personalidade que vai gerar esse movimento de... Começa, sim, e os talentos naturais. E os talentos. Sim.
Porquê? Porque cada uma delas depois tem os seus próprios talentos. Aquilo que elas até vão buscar à infância, coisas que elas, desde a infância, que gostavam muito de fazer, coisas que elas se lembram da infância e que às vezes já nem se recordam agora na vida adulta, e quando começam a ir buscar à infância pequenos pormenores de talentos naturais que elas tinham e que muitas vezes até nem foram aprofundados e que agora, quando chegam, por exemplo, aqui à minha mentoria, começam a aprofundar esses talentos e parece que algo a chama começa a ficar assim bem acesa, percebes? E então, quando elas encontram, falaste disto de 3 pilares, posso dar mais pilares, mas o pilar da personalidade, saber quem são, qual é a sua personalidade. Os seus talentos naturais e os seus valores, quando nós juntamos estes 3, depois podíamos também colocar aqui as suas paixões e a sua experiência de vida, mas quando nós colocamos aqui estes 3 que eu considero que são os principais, elas conseguem ativar nelas uma identidade. E saberem exatamente qual é o caminho. Só que muitas vezes, o que é que acontece? Eu não sei se isso também aconteceu contigo, eu olhando para trás, e eu já sou empreendedora há mais de 10 anos, e olhando para trás começo a perceber que isso também, na verdade, aconteceu comigo, porque a minha mentoria surge no sentido de eu passar a elas aquilo que funcionou comigo, não é? Até assim que funcionam as mentorias. E então é interessante eu olhar para trás e perceber que um dos meus valores inegociáveis era a liberdade. E a partir do momento em que eu deixo de trabalhar para outros, ou seja, em que eu deixo de ser empregada e passo a empreender, eu acho que é muito complicado se algum dia eu tiver que voltar, na verdade eu acho que isso nunca vai acontecer, se eu tiver que voltar a trocar o meu tempo por dinheiro. Ou seja, que eu tiver que voltar a trabalhar para outros. Na verdade nós trabalhamos sempre para outros, não é? Mas trabalhamos para outros quando gerimos os nossos próprios horários, quando temos a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade de tempo, a nossa liberdade mental acima de tudo, e quando nós estamos de acordo com os nossos valores, as coisas fluem com muito mais facilidade. Sempre que eu sinto que a minha liberdade está a ser cortada por alguma coisa, mesmo dentro dos meus negócios, dentro das áreas que eu desenvolvo, eu já me começo a retrair. E é interessante nós olharmos, e provavelmente tu também, se olhares para trás e começares a perceber a tua vida, se identificares quais são os teus valores primordiais, consegues perceber que quando estás a ir contra eles, algo em ti te começa a parar, a bloquear, a travar. Sim, aconteceu muito comigo. Eu lembro de uma história que meu pai me ensinou muito. Meu pai é uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito íntegra. Eu lembro que quando eu era bem criança, eu tinha uns 9 anos de idade, eu achei uma bolsa. Ele tem um salão, ele tem uma barbearia no Brasil. E eu achei uma bolsa no Brasil, lá cheia de dinheiro. Tinha acho que uns R$200, em euros, seria o que ali? Uns 40 reais, euros, né? Uns 40 euros em média. Aí eu peguei, não sabia o que fazer com o dinheiro ali e tal, e entreguei pra ele. Aí eu falei assim, ó pai, o que eu achei aqui? Ele falou assim, ó, você não vai gastar esse dinheiro. Você achou, mas talvez a pessoa possa vir e achar esse dinheiro. Que era uma bolsa, não lembro se tinha documento ou não. Mas só sei que ficou ali vários dias e tal, e ninguém foi buscar a bolsa. Então, naquele momento, ele me ensinou um valor muito grande, que não é porque eu achei algo na rua que não tem dono, entendeu? Então, ele me ensinou o valor da honra, me ensinou o valor da honestidade. E no Brasil, na época, eu fiz um processo de coach, fui coach, nunca fiz curso de coach, mas eu fui coach, que fui treinado, passei por uma sessão. E nesse processo, eu aprendi os meus valores e entendi, porque é um dos meus valores inegociáveis, que é o que você está falando. E aquilo, quando você tem consciência dos seus valores inegociáveis, você se torna uma pessoa com uma clareza mental tão grande que você sabe muito bem quais são os seus limites. E entra naquilo. Aquilo que passa dos seus valores negociáveis, você não deixa passar daquilo. E muitas das vezes a pessoa não tem inteligência emocional porque ela não entende dos próprios valores. Ela não tem clareza dos valores dela. E ela não sabe porque tal coisa irrita ela. Ou, vamos supor, a pessoa, ela trabalha vários anos na empresa e não gosta porque o chefe manda dela. Às vezes ela tem um valor como você tinha da liberdade. Exato. Então, por isso que eu achei tão interessante o que você falou, que o valor, a identificação do valor, a identificação do talento, a identificação da personalidade
pode realmente transformar uma pessoa, que é a base do seu método, é isso? Você tem um método Sim. aqui em Portugal? Tenho. Como é, esse método, a base dele é essa? São esses 3 pilares ou tem mais? Não, eu tenho vários pilares. A minha mentoria é uma mentoria que está assente em 3 grandes pilares. O pilar do conhecimento, do autoconhecimento, de elas conhecerem elas próprias. Depois o pilar do planeamento, do que é que elas vão começar a alinhar para a vida delas. E o pilar da concretização, que é colocar em ação. E muitas vezes, ao longo destes últimos anos, muitas mulheres vieram ter sempre comigo porque queriam desenvolver os seus próprios negócios, mas só queriam concretização. E eu comecei a perceber que não há concretização sem planeamento, então comecei a fazer o planeamento e a concretização e depois comecei a perceber que havia aqui qualquer coisa que não batia certo se nós não viéssemos ainda mais atrás. E foi aí que eu comecei a trabalhar também o autoconhecimento e comecei a perceber o que é que fazia com que elas se conseguissem ativar para concretizarem, não procrastinarem, não se estarem ali a bloquear continuamente nos negócios delas e nas pessoas que a rodeiam, muitas vezes até inclusivamente na questão familiar, acabavam por bloquear e começar a colocar as culpas nos outros, muitas vezes, no caso da mulher, até colocam muitas vezes a culpa no marido e depois começam a perceber que na verdade não tem nada a ver com o marido, não tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com elas próprias, que elas não ativaram quem elas são verdadeiramente e depois o que acontece é que quando começam a planear, planeiam algo que não está de acordo com quem elas são. Se não está de acordo com quem elas são, o que é que vai acontecer? Elas chegam ali à parte da concretização e elas procrastinam. E estão sempre a deixar andar para depois, a deixar de conseguirem ser organizadas e muitas vezes há ciclos na vida dela que começam a acontecer porque elas não alinharam tudo cá atrás. Uhum. Isso aí era uma coisa que eu queria aprofundar com você. Por quê? Eu sempre via as pessoas falando, vários mentores falando, você tem que ativar a sua identidade, você tem que saber da sua identidade, você está falando também sobre isso. Só que, muitas das vezes, isso não é claro para quem está começando e para quem está se ativando agora, né? Então, assim, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Uhum. Aqui no Brasil, aqui em Portugal, quando você tem, o sua documentação chama cartão cidadão, não é? Cartão de cidadão, sim. Lá no Brasil, esse mesmo documento chama identidade. Mas aqui também, antes do cartão de cidadão, nós tínhamos o bilhete de identidade. Chamava bilhete, antigamente era bilhete, sim. Perfeito. Então o que acontece? Lá no Brasil é identidade. E o que acontece? Quando alguém fala, você precisa desbloquear a sua identidade, você precisa ativar a sua identidade, e eu ficava sem saber, sem entender aquilo. Mas sabes que comigo aconteceu exatamente o mesmo. Quando eu iniciei esta questão do autoconhecimento e eu tive muitos mentores e fui em muitas formações onde se falava na ativação da identidade e eu não percebia bem o que era a ativação da identidade. Foi quando eu comecei a estudar sobre a identidade e sobre quem somos, quando eu trabalhei, comecei a aprofundar o autoconhecimento, comecei a perceber que afinal havia ali muitos pilares a sustentar uma identidade. Perfeito, exatamente isso daí. E a gente então compartilhou da mesma, talvez quem está assistindo agora, porque o que acontece? Esse podcast é para a gente trazer uma revolução, tanto nos negócios quanto na vida das pessoas. Mas não tem como você ativar uma revolução na sua vida, porque tem muita gente que fala da transformação. Mas para mim, para você conseguir elevar o nível a um nível que ninguém consegue te alcançar na sua vida, onde você quer chegar na sua vida, você precisa se revolucionar. No entanto, tem a Revolução Industrial, tem várias revoluções, Revolução Francesa, várias revoluções que aconteceram na história, que foi um marco, que foi uma mudança muito grande que aconteceu na história. Então, mas para mim, não tem como você revolucionar a sua vida, não tem como você trazer essa identidade à tona se você não revelar a sua verdadeira identidade. Então, como eu estava dizendo, lá no Brasil se chama identidade, mas alguém falava, você precisa clarificar a sua identidade. Eu não entendia de jeito nenhum isso. Não entendia. Foi aí até que então eu pensei, tá, identidade. O que é a minha identidade? Aí eu pensei na identidade mesmo, o cartão que mostrava a minha identidade ali. Mostra o meu nome, mostra talvez o meu sexo, a minha nacionalidade. Mas será que ela mostra quem eu realmente sou? Será que essa identidade mostra quem eu realmente sou? Ou será que aquilo é só algo, um consenso social que foi escrito ali, está no papel, mas aquilo ali não determina? O meu nome, você não se limita ao seu nome. Você não se limita à sua nacionalidade. Você não se limita apenas ao ambiente ali que você nasceu. Foi aí que teve um despertar, que eu entendi mais aprofundado do que de fato era a identidade. Ainda mais um livro que eu indico para todo mundo,
que é um livro chamado Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E depois eu fui descobrir que na própria Bíblia já existia todo esse conhecimento. Só que às vezes, por a Bíblia ela ser um pouco mais complexa, talvez você não está preparado para aquela mensagem ainda. Então esse livro me despertou e depois logo eu fui achar lá em Eclesiastes, quando Salomão fala que tudo isso é vaidade. O que ele quer dizer com tudo isso é vaidade? Ele quer dizer que tudo aquilo que eu fico buscando, seja sucesso, seja ambição, ele é tudo uma criação da mente, que não é a minha verdadeira identidade. É o ego. É o ego, exatamente. É e o que acontece? Ego. Isso começa já na educação. Eu antes de ser mentora, eu fui professora. E nós já começamos desde tenra idade a colocar na educação, nos valores das crianças, um padrão em que todos têm que seguir aquele padrão. E não pode ser assim. Porquê? Porque nós todos somos diferentes. E quando nós começamos aqui a ativar a identidade de cada um, nós percebemos, tu não és igual a mim e não vai haver ninguém no mundo igual a ti e mais ninguém no mundo igual a mim. Só que o que é que acontece? As pessoas vão para as redes sociais hoje em dia e elas chegam às redes sociais e querem copiar outros, querem ser igual a outros e depois esquecem-se deles próprios, esquecem-se de quem é que eles são e daquilo que eles deveriam estar a fazer. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer que as pessoas na escola foram educadas todos a seguir um padrão, nas redes sociais todos vão atrás do mesmo padrão e a sociedade, a nível cultural, obriga-nos também a seguir um determinado padrão e as pessoas seguem aquele padrão sem estarem atentos àquilo que elas são verdadeiramente. E depois o que é que acontece? Acontece que somos todos iguais. Parece que somos todos iguais, na verdade. E não somos. Nós somos todos diferentes, até porque a nossa história é diferente. E a história faz parte de um dos pilares da identidade. Uhum. Então é importante nós percebermos quem somos para depois traçarmos um caminho. E muitas vezes, muitas mulheres, quando começam aqui a ativar a identidade, começam... Mas agora não sei por onde é que é de começar. Quando elas ainda não sabem por onde hão de começar, é porque elas ainda não têm a verdadeira identidade ativada. Porquê? Porque elas estão perdidas ainda em busca de agradar algo ou alguém, ou em busca de uma aprovação externa, em vez de estarem a trabalhar para um propósito, em vez de estarem a fazer algo para aquilo que foram chamadas. E aí também cheguei à questão da Bíblia, foi quando eu comecei também a pesquisar e a estudar um pouco mais sobre a identidade e perceber que, lá está, nós somos a imagem e semelhança do Criador, e isso está em Gênesis também, e então é importante nós percebermos que nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. E às vezes andamos à procura fora aquilo que já está aqui dentro. E por isso é que nós temos que começar de dentro para fora, em vez de ser de fora para dentro. Que é o que a nossa amiga, né? A gente tem uma amiga em comum aqui, gente, que ela falava muito sobre o Lech Lecha. Exato. Né? Então, explica para eles o que é o Lech Lecha. Lech Lecha foi aquilo que foi dito a Abraão, quando ele foi-lhe indicado que ele tinha que deixar a sua terra para seguir o seu caminho, para ter o seu propósito maior. Então era deixar a terra para encontrar o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira missão. Uhum. E também tem muito aquela questão de Lech Lecha, de você ir para dentro para você construir lá fora, né? Então, assim, você disse que todos nós somos diferentes. E o que nos diferencia é a nossa história, correto? Sim. Qual história que você tem na sua vida hoje que te diferenciam das pessoas? Qual que é a história que você tem hoje que, caramba, essa história aqui, ela define muito o que eu faço hoje, o que aconteceu na minha vida, coisa que você possa contar e tudo mais, você possa... Por exemplo, houve uma fase na minha vida em que eu fiquei sozinha, eu sou separada e tenho 2 filhas. Agora as minhas filhas já são crescidas, mas elas eram pequeninas e houve uma fase aqui em Portugal, eu era professora do ensino público, portanto, das escolas públicas. Sabes o que é que são as escolas públicas? Sim. Então eu era professora das escolas públicas e nós concorríamos todos os anos. Eu era professora contratada e eu concorria e ficava sempre na minha zona geográfica, que era a zona de Leiria, centro de Portugal. E naquele ano eu não fiquei colocada em Leiria, aliás as coisas começaram a complicar e eu tive que começar a concorrer para longe, para as grandes cidades, nomeadamente para Lisboa. E eu tive que, naquele ano, pegar nas minhas 2 filhas, concorrer para Lisboa, ir para Lisboa
e passei por muitas dificuldades financeiras, porque tinha que estar a suportar uma casa em Lisboa, uma casa no centro do país, que era a minha casa base, e tive que arranjar várias opções de trabalho. Cheguei a ter 4 trabalhos e 2 filhas pequeninas, e sozinha em Lisboa, sem conhecer ninguém. Eu vivia ali num bairro, ali na zona de Benfica, num bairro muito, muito pobre, e eu hoje digo-vos mesmo, independentemente do bairro onde eu vivia em Lisboa, eu senti que estava lá e vivia naquele bairro, mas que eu nunca deixei de ser quem sou, que eu estava sempre com aquele sentimento de resiliência e que eu ia conseguir superar todas as adversidades que a vida me estava ali a colocar naquele momento. Ao ponto de haver momentos em que era difícil colocar alimento na mesa. E então eu tinha esses 4 trabalhos e foi nessa altura que eu encontrei o empreendedorismo. Então, um dos grandes momentos, e por isso é que eu costumo dizer sempre que às vezes as piores coisas que te acontecem na vida pode ser a melhor coisa que te aconteceu, porque é aquilo que faz com que tu dês ali um clique e uma volta por cima e que tu conheças quem tu és verdadeiramente. E foi naquele momento que eu decidi que eu ia começar a empreender, que eu ia começar a ser dona do meu tempo e que eu nunca mais ia ficar dependente de um concurso, ia ficar dependente de um patrão, ia ficar dependente de um horário, de um ordenado que me pagassem ou não me pagassem, porque eu percebi que eu conseguia conquistar tudo sozinha. Na verdade não é sozinha, é com outras pessoas, mas sem estar dependente de ordens terceiras, sem alguém me dizer que eu tinha que trabalhar de X a X horas, que eu tinha que trabalhar em determinada escola. Ou seja, foi aí que eu comecei a empreender e, olhando hoje para trás, eu percebo que esse foi o grande marco na minha vida que me fez ser a mulher que sou hoje e que me fez inspirar tantas mulheres a olharem para as dificuldades que lhes acontecem, para que elas percebam que aquilo pode ser o melhor que lhes está a acontecer. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E ó, e para quem não sabe, esse ambiente maravilhoso que a gente tá aqui é uma casa maravilhosa dessa daqui, ó, que foi fruto do quê? Do Do empreendedorismo? empreendedorismo, Você sim. criou uma revolução Sim. através disso. Ela pegou o que eu chamo muito na questão da alquimia, né? O que eram os alquimistas? Eles pegavam, transformavam o ferro em ouro, entendeu? Então você pegou aquilo e não deixa de ser uma revolução. Você pegou aquilo e transformou em algo grandioso. E esse ambiente maravilhoso que vocês estão vendo aqui agora, é tudo ela que construiu. Olha que maravilha. Vocês não estão vendo nada ainda, tá? Não estão vendo nada. E parabéns, viu? Obrigada. Tá, parabéns pela sua história. Eu acredito que vai servir de muita inspiração. E para quem não sabe, ela é portuguesa, tem esse sotaque aqui maravilhoso, tá? E Portuguesa do Alentejo. portuguesa do Alentejo, é? E tem esse detalhe, né? Então, gente, aprendam com essa mulher, sigam ela nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? @Elizabeth Parreirão. Elizabeth com S. Parreirão? Com S? Perfeito. E agora eu queria que você deixasse alguma mensagem, tá? Se você pudesse deixar uma mensagem, vamos supor, Deus o livre que isso aconteça, mas amanhã, hoje é seu último dia de vida. E você tinha que deixar uma mensagem para suas filhas, você tinha que deixar uma mensagem para o mundo e aparecer em todos os telemóveis do mundo e você tinha que deixar essa mensagem. Qual mensagem você deixaria? Olha ali para aquela câmera ali, ó, e fala qual mensagem você traria para as pessoas e qual que seria a sua última mensagem. A minha mensagem seria vocês olharem sempre para dentro e descobrirem aquilo que vocês verdadeiramente querem deixar de legado no mundo. E nem por sombras vocês deixarem de o fazer por um único segundo, porque o que vai contar quando vocês partirem para outro mundo vai ser aquele legado que vocês deixaram àqueles que cá ficaram. E não é dinheiro, não são negócios, são valores, é educação e é um propósito maior que vocês podem deixar para outras pessoas. E sigam sempre o vosso coração, porque ele já tem tudo aquilo que vocês precisam para vos guiar. Querida, Obrigada. Obrigado, viu?